Todos nós já fomos surpreendidos por algum truque de mágica e, sem perceber, utilizamos o método científico para tentar desvendar como ele fez aquilo. Levantamos e testamos hipóteses a fim de descobrir algo que nos parece sobrenatural, mas nada se passa de um fenômeno físico. E foi exatamente um fenômeno físico que não deixou uma dúvida apenas no grupo, mas sim nas redes sociais, de como aquilo estava acontecendo. Nós fomos atrás para descobrir se aquilo era um fenômeno físico ou algo sobrenatural. O projeto baseia-se em uma corrente e uma argola. Pelo senso comum, a argola deveria passar direto e cair no chão. Mas como é observado, a argola se prende na corrente antes de cair no chão. Como isso é possível? Ao passo que tentávamos descobrir uma resposta para a pergunta tão genérica de como ele fez isso, o grupo se perdeu ao meio de tantas variáveis e tantas formas distintas de realizar o experimento. Ao ver que não chegaríamos a lugar nenhum com tantas variáveis para responder a pergunta genérica, então resolvemos nos limitar a descobrir se existiria um tamanho mínimo de meia corrente para que um anel pudesse fazer o experimento funcionar. A priori, restringimos nossas variáveis utilizando 2 materiais de anéis com 3 diâmetros diferentes. Utilizamos também 2 materiais distintos de corrente, barbante e metal e 5 tamanhos diferentes. Começamos a coleta de dados pela pesagem dos materiais. Assim, começamos os testes no experimento em si. Utilizamos os 3 tipos de diâmetros dos 2 materiais do anel e os 3 comprimentos dos 2 tipos de materiais da corrente. A partir disso, conseguimos uma coleta de dados mais robusta, a qual nos possibilitou montar uma planilha onde anotávamos os lançamentos necessários para que houvessem acertos, ou então, em alguns casos, nem acertos houveram. Assim, conseguimos levantar hipóteses mais coerentes a partir do experimento. Uma das primeiras observações com os testes do experimento foi que a razão com que faz o anel prender a corrente daquela forma está diretamente ligada ao modo que ele é solto. Ou seja, como podemos ver nos vídeos, precisamos que um dedo se solte antes do outro, pois o anel irá rotacionar, causando um momento angular que, simplificadamente, será responsável em criar uma força restauradora na corrente que irá se prender ao anel. Após essa coleta de dados do grupo, nós fomos atrás de um modelo matemático que simplificasse o experimento a partir de 3 hipóteses levantadas em uma das nossas discussões. A primeira, o atrito entre o anel e a corrente é desprezível. A segunda, a modelagem é baseada no centro de massa do anel. E a terceira é que o experimento funciona quando o anel e a corrente formam um ângulo de 90 graus. Logo, a partir da terceira hipótese do grupo e com o auxílio do professor, nós chegamos à conclusão que precisaríamos criar um modelo que mostrasse que o tempo translacional do anel, ou seja, o tempo que para ele fazer 90 graus com a corrente, deveria ser maior do que o tempo rotacional, ou seja, o tempo dele sair da corrente. A partir, então, da nossa hipótese que o anel precisaria formar 90 graus para o experimento funcionar e que o nosso tempo translacional precisaria ser maior do que o nosso tempo rotacional, utilizamos o torque do anel, já que esses tempos deveriam estar em função do anel, para então achar uma aceleração angular. Derivamos e colocamos em módulo para achar uma aceleração angular média. Também utilizamos o teorema da velocidade média para encontrar isso. Após encontrarmos essa aceleração angular média, utilizamos o modelo do movimento circular uniformemente variado para então encontrar o tempo necessário para o anel fazer 90 graus. Para descobrir o tempo necessário para o anel sair da corrente, utilizamos o modelo de queda livre. Logo, como o nosso tempo translacional deveria ser maior do que o nosso tempo rotacional, fizemos uma inequação de que o tempo translacional menos o tempo rotacional deveria ser igual ou maior que 0. Assim, obtivemos um tamanho de meia corrente mínimo para cada diâmetro de anel, para que esse anel pudesse efetuar um ângulo de 90 graus e assim o experimento funcionar. Dessa forma, nossa hipótese era que o anel precisaria fazer um ângulo de 90 graus para o experimento funcionar. Assim, com leis clássicas de Newton, nós conseguimos encontrar um tamanho mínimo de meia corrente para cada diâmetro de anel, para que esse anel fizesse um ângulo de 90 graus e o experimento funcionasse. Caso esse tamanho da corrente fosse menor do que o tamanho mínimo, o anel apenas iria cair direto, pois ele não teria tempo de fazer os
90 graus e assim efetuar o fenômeno. Dessa forma, o grupo conclui o trabalho de BSN.